Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema muito interessante e que deve ter chamado a atenção de vocês pelo nome que eu dei a essa postagem, a esse vídeo. Será que é possível o julgamento exarado por uma turma composta em sua maioria por juízes ou desembargadores pebas? O que seria isso? O que são juízes ou desembargadores pebas? Antes de mais nada, eu preciso fazer um alerta. Peba é uma expressão vinculada à minha região, ao Recife, a Pernambuco, que designa algo ruim ou algo de segundo nível, de segunda mão, algo inferior a uma qualidade que se espera. Essa é uma nomenclatura brincadeira, mas que na época que eu estagiava e havia essa polêmica, o procurador de justiça com o qual eu estagiava, com o qual eu trabalhava, ele utilizava muito isso para dizer ou se referir para os juízes em relação aos juízes convocados. Como assim, Pedro? Não entendi. O que é que acontece? Não apenas no TJ Pernambuco, à época, como em vários tribunais de justiça Brasil afora, em razão das licenças de alguns desembargadores e visando a que os julgamentos não interrompessem nas suas respectivas turmas ou câmaras, o que é que os tribunais de justiça faziam? Convocavam juízes de direito, juízes federais, juízes de primeiro grau para atuar excepcional e temporariamente na segunda instância, compondo e complementando assim a composição das respectivas turmas ou câmaras e prosseguindo aí o seu andamento. Inicialmente, lá atrás, em 2008, 2009, até 2010, os tribunais, o STJ se posicionava contrariamente a essa execução, a essa prática. Mas o Supremo Tribunal Federal fez, espera lá, calma aí, STJ, vamos devagar. Por quê? Porque essa atuação, ela deve sim ser admitida. Então, a primeira conclusão que eu quero que a gente parta nesse vídeo é que esse julgamento de turmas ou câmaras compostas pela maioria, ou em sua maioria, por juízes convocados, esse é o nome técnico, é perfeitamente compatível com a ordem constitucional vigente. E por que não seria, em razão da suposta e superada alegação da violação do juiz natural, que eu vou tratar daqui a pouquinho. Compreendido isso, primeiro ponto, o STJ refutou, depois o STF pediu calma e passou a admitir. O que é que aconteceu? A situação da morosidade do sistema de justiça e do crescimento surreal de passivo, em especial no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, fez com que alguns casos, alguns colegiados, alguns tribunais tomassem uma outra medida, que foi a criação de varas suplementares, varas complementares, ou melhor, varas não, câmaras ou turmas complementares ou suplementares. Vamos imaginar que o seu tribunal aí tenha 8 câmaras na sua conformação, só que regimentalmente o Tribunal de Justiça criou mais 3, 4, 5 câmaras e aí aumentou o número de desembargadores? Não. Essas câmaras ou turmas suplementares eram compostas pelo desembargador presidente originário, ou seja, um desembargador efetivamente que respeitou o procedimento de hierarquização, de evolução na carreira, e chegou lá um desembargador titular, por assim dizer, e na sua presidência, e era composta por mais 2 juízes convocados. Dessa maneira você robustecia o número de câmaras, aumentava o número de órgãos com competência recursal e originária e viabilizava um andamento mais célere dos processos pendentes. Isso chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal questionando, olha, você tinha dito que era possível o julgamento por câmaras ou turmas compostas em sua maioria por juízes convocados. E essas turmas complementares e essas câmaras suplementares, elas são compatíveis com a ordem constitucional? E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal veio a endossar essa prática, indicando sim ser uma prática compatível com a ordem constitucional. Mas presta atenção, porque o seu examinador ele vai contar um caso que de fato aconteceu em alguns estados, e eu me lembro bem do caso do Espírito Santo. O que é que acontecia lá? Inicialmente, o regimento interno do TJES, o Espírito Santo,
Ele previa que o desembargador que seria afastado, sei lá, por licença, por questões de saúde, de férias por mais de 30 dias, ele indicaria o seu substituto. O Supremo Tribunal Federal disse não. Substituir por juiz convocado é possível, mas desde que esse juiz seja definido pelo pleno ou pelo órgão especial do tribunal, do respectivo tribunal, e selecionado com base em critérios técnicos e objetivos. Beleza? Tranquilo. Compreendido isso, vamos voltar lá. Qual era a principal alegação que fora acolhida inicialmente e depois superada pelo STJ? Haveria nessa situação violação ao juiz natural. E por quê? Porque uma série de recursos defensivos chegou aos tribunais superiores advogando a seguinte ideia: olha, a expectativa daquele que é inicialmente julgado por um juiz de primeiro grau é que o seu recurso, a sua impugnação recursal, ela seja enfrentada, ela seja analisada, ela seja apreciada por desembargadores. Desembargadores esses que pressupõem mais tempo de carreira, mais experiência, um outro tipo de visão. Quando eu coloco num julgamento recursal uma turma, uma câmara formada em sua maioria por juízes de primeiro grau, eu estaria usurpando ou deturpando a função essencial daquela câmara, daquela turma, e diretamente fragilizando o princípio do juiz natural. O Supremo Tribunal Federal, conforme eu disse, refutou essa ideia. Disse ao contrário, que justamente a partir dessa técnica haveria a viabilização de compatibilização de outros princípios e postulados norteadores do processo, como principalmente, além do juiz natural, a compatibilização com a duração razoável do processo. E não haveria efetivamente uma violação ao juiz natural, porque não se estaria aqui efetivamente indicando um juízo ad hoc. Ao contrário, a indicação ou a seleção desses juízes substitutos convocados se daria com base em critérios objetivos e completamente impessoais, e não a designação específica para um dado julgamento, que aí sim violaria o princípio do juiz natural e seria criado um tribunal de exceção, esse inadmitido no ordenamento constitucional pátrio. De outra sorte, qual foi a conclusão? A conclusão é que no Supremo Tribunal e depois também no STJ, a percepção dessa criação de turmas ou câmaras complementares ou suplementares é compatível com a ordem constitucional, é compatível com o juiz natural, porque não viola a ideia de se estabelecer um juiz ad hoc, não vulnerabilizando, portanto, o juiz natural e não se criando um tribunal de exceção, e com a grande vantagem entusiasticamente agasalhada no STF de compatibilizar com a duração razoável do processo. Por quê? Porque com esse mecanismo constitucional e legal, lícito, a gente tem uma maior possibilidade de ampliar a capacidade de julgamento dos tribunais e conferir uma prestação jurisdicional mais célere. Beleza? Esse entendimento ele foi veiculado mais recentemente, nem tão recentemente aqui, deixa eu só procurar, em 2016, na ordem de habeas corpus 101.473, originária de São Paulo. Mas esse é um entendimento reiterado, tanto da primeira quanto da segunda, inclusive do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar com chave de ouro tudo que você precisa saber sobre esse tema, se liga aqui num distinguishing. O que é o distinguishing? É a distinção. A gente tem uma regra que eu expliquei para vocês, a admissibilidade dessa composição ou desse julgamento com composição majoritária de juízes convocados. É preciso ter um desembargador originário, mas a maioria dos julgadores sendo juízes convocados não tem o menor problema, são os juízes ou desembargadores pebas no meu apelido. Mas se liga que essa é a regra e vai ter uma exceção. Uma exceção, eu só me lembro do caso da Bahia, mas o regimento interno lá do Tribunal de Justiça da Bahia indicava que a competência para o julgamento de ações penais originárias seria
dependeria necessariamente do Pleno do Tribunal de Justiça e necessariamente precisaria observar a composição ou a presença mínima de 2/3 dos seus membros originários. Ou seja, um caso envolvendo um membro do Ministério Público lá da Bahia, que tem a prerrogativa de foro, ou tinha a prerrogativa de foro, foi julgado pelo órgão plenário lá do Tribunal de Justiça da Bahia e, em sua maioria, estava composto de desembargadores convocados, de juízes convocados, fazendo as vezes de desembargador. Nesse caso, se você for pela regra, você vai dizer, opa, é perfeitamente constitucional e acompanhado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como o Pedro falou. Essa é a regra, mas excepcionalmente, em razão da previsão do regimento interno, aqui a gente teve uma distinção. E esse julgamento ele foi anulado. Por quê? Porque o regimento interno, ele indicava obrigatoriamente que o juiz natural, o órgão pleno, o órgão especial do Tribunal de Justiça, necessitaria ter pelo menos a presença de 2/3 dos seus membros originários, ou seja, 2/3 dos desembargadores originários. Como no caso concreto a maioria era de juiz convocado, nós não tivemos aí atendido esse requisito regimental e nesse caso específico se entendeu a violação ao juiz natural. Beleza? Então fique esperto só nessa peculiaridadezinha. Eu não vi esse julgamento ainda cair em prova, mas fique esperto, porque se eu fosse examinador, eu perguntaria a ele, doutora, qual é a regra? A exceção, me conte aí ou me fale aí sobre algum distinguishing. Se o examinador fizer isso, ele quer que você responda esse entendimento que foi apreciado no STF no HC 88739 lá da Bahia. Beleza? Juiz Peba não usa essa expressão na hora da prova, mas guarda ela no coração porque você vai acertar pelo menos 3 ou 4 ou 5 questões que eu falei aqui a resposta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal!